Daqui a pouco nós vamos ter a descida do Espírito Santo e ele vai entrar em você. Se você me perguntar qual é a coisa mais bonita na igreja, eu vou dizer para você que é uma pessoa que nasceu de novo. É lindo ver essa transformação de dentro para fora. Eu não estou falando de uma melhora, nem de uma pessoa que só tem coisas do lado de fora para mostrar a Deus. Eu estou falando de uma mudança radical, total, que aconteceu no interior da pessoa, a ponto da pessoa se tornar irreconhecível, a ponto de todos ficarem admirados com a transformação da pessoa. Só o Espírito Santo faz isso. E eu quero te ensinar uma coisa hoje. Vamos entender o que diz aqui em João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem veio? Aqui está falando de quem? Do Senhor Jesus, do Filho de Deus, que por promessa veio para os judeus e eles o rejeitaram e continua rejeitando até o dia de hoje, infelizmente, e tem pago caro por causa disso, e tem sofrido muito por causa disso. Aí diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? Lê alto. O poder. Poder de quê? De serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus. Então olha para mim, por favor. É comum você ouvir as pessoas dizendo: eu também sou filho de Deus. Mas se todos fossem filhos de Deus, não precisaria desse poder para transformar a pessoa numa nova criatura. Se todos fossem filhos de Deus, então Deus não seria quem Ele é. Porque os filhos têm traços, características dos pais. Tem gente que olha para outra e diz assim: olha, no seu sorriso eu vejo sua mãe, no seu olhar eu vejo sua mãe. Não é assim? Você ficou careca igual a seu pai. Não é assim? É verdade. Olha, seu cabelo é igualzinho, igualzinho, igualzinho da sua mãe. Como parece seus dentes, seu nariz, seu jeito. Porque é filho. Tem alguma coisa. Tem gente que passou a ter o temperamento do pai. Tem gente que já passou a ter o temperamento da mãe. Tem gente que tem o temperamento do pai, tem gente que tem o temperamento da mãe. É igualzinho. A mãe fala assim: meu Deus, meu filho puxou meu marido. Esse é a cópia. Porque é filho. Tem muitas pessoas dizendo que são de Deus, sem ser. E isso é preocupante. Porque se a pessoa não nascer da água e do Espírito, ela corre o risco de perder a salvação dela. Ela não vai entrar no reino de Deus. Está escrito isso. Se você ver, coloca esse versículo aí, por favor, de João 3,5. Coloca na tela. João 3,5, foi o Senhor Jesus que disse isso. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar onde?
No reino de Deus. Você pode entrar na igreja, mas no reino de Deus não. Porque você não é nova criatura. Você não foi gerado pelo Espírito de Deus. É tão forte quando uma pessoa, ela nasce de novo, ela recebe o Espírito de Deus, é tão forte, que se todo mundo aqui da igreja se reunir e falar que ela não é de Deus, não muda nada. Porque ela sabe o que aconteceu dentro dela. Mas se todo mundo aqui falar, você é de Deus, ela não tem segurança. Porque o Espírito de Deus não testifica dentro do dela. Entenda. O que Jesus fez por nós não foi qualquer coisa. Quando você comete um erro, você fica com a consciência pesada? Você se sente mal? Você já tratou alguém como não deveria e você se sentiu mal? Você já falou uma palavra nervoso, sabe, de cabeça quente? Você já falou uma palavra que você depois parou para pensar e falou, não deveria ter falado isso com meu filho, com meu marido, com meu funcionário, com meu patrão, seja lá com quem for, e você se sentiu mal? Você já reagiu de uma maneira ruim, já falou de alguém, já fez um comentário que não devia, você se sentiu mal? Eu também. Se você é uma pessoa que está vivendo no erro, você critica todo mundo, fala mal de todo mundo, se acha superior a todo mundo, e você não se sente mal, é porque sua mente já cauterizou. Você perdeu a sensibilidade do Espírito. Então, você erra e vive como se fosse normal. Você sai apontando o dedo para todo mundo. Você só esquece que quando aponta um para os outros, tem 4 apontados para você. Se você, eu, todos nós, quando cometemos um erro, seja um simples erro, nós nos sentimos mal, imagine o que Jesus sentiu na cruz, carregando todos os pecados, não só nosso, mas de toda a humanidade, de todos que viveram antes de nós, bilhões de seres humanos, bilhões de seres humanos viveram antes de nós, bilhões estão vivos, e muitos estão nascendo, e vão nascer, e Ele já levou o pecado de todo mundo, querendo salvar o ser humano. Não foi pouca coisa o que Ele carregou na cruz. Ele quer salvar. E digo mais, se não fosse para você ser salvo, eu seria qualquer coisa, menos pastor. Porque nós fazemos a obra para ganhar almas. Não para você melhorar de vida. Não para você buscar Deus só para as coisas do lado de fora. Mas para você ser transformado de dentro para fora. E para que você tenha vida eterna. Você sabe que nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós vimos esse ano, na boca de 2 cantoras, em pleno carnaval, a palavra Apocalipse. Foi ou não foi? Repercutiu. A palavra Apocalipse em um lugar improvável. E ficou em alta. Mas Deus está avisando. Deus não quer que o Senhor Jesus volte e você seja pego de surpresa. Ele não quer que você seja enganado dentro da igreja. Que história é essa de você falar que é filho de Deus e você faz negócio para enganar os outros? E você fica, não, eu sou esperto, o mundo é dos espertos. Realmente, o mundo é dos espertos. Não se esqueça, o inferno também, tá? Não é só o mundo não, o inferno também. Que negócio é esse de você falar que é de Deus e você é uma mulher que se arruma para chamar a atenção de homens? Você se diz uma pessoa de Deus e você engana os outros e você passa os outros para trás e você vive preso nos vícios. Ah não, eu sou de Deus, só tenho esse vício. Mentira. Onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Se você abrir sua Bíblia aí em Romanos 8, vá um pouquinho para frente, por favor.
8,14. Vamos ler. Você gosta de ouvir a verdade? Se não gosta, vai ouvir do mesmo jeito. Vamos lá. 8,14. Vamos saber quem são os filhos de Deus. Romanos 8, versículo 14. Já achou? Só ir para frente um pouquinho. Posso ler? Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha para mim, por favor. Quem são os filhos de Deus? Quem o Espírito de Deus guia. Se ele fala, ó, vai para a direita, você vai para a direita. Vai para a esquerda, você vai para a esquerda. Agora, se Deus fala e você não ouve, me perdoe. Você é tudo menos filho de Deus. Você é criatura de Deus. Você pode se tornar filho de Deus se você se arrepender dos seus pecados, se você entregar sua vida ao Senhor Jesus de verdade. O Espírito Santo pode fazer essa obra, mas você ainda não é. Não é. Quem é filho de Deus ouve a voz de Deus. E tem mais, sempre está falando com Deus. O filho tem alguma dificuldade para falar com o pai? Não, coisa mais normal é o filho falar com o pai, é o filho falar com a mãe. Ele tem uma liberdade. E quem é filho de Deus tem uma facilidade para falar com o pai. E você não fala só abrindo a boca não, você fica com seus pensamentos ligados nele. E assim como os pais conhecem a voz dos filhos, Deus também conhece a voz dos filhos dele. Quem tem crianças aqui recém-nascidas, fala assim, até o choro você conhece, é meu filho. E é minha filha que está chorando. Pode ir lá que é batata. Aí ele diz assim, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de quê? De escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, olha para mim, por favor. Você que recebeu o Espírito de Deus, você não é mais escravo de nada. Você não é mais escravo da moda. Se alguém chegar para você e falar assim, ó, você se veste de uma forma ultrapassada, para você está muito bem, você está muito tranquilo, tranquila, você não fica na onda da moda. Isso, quem dita as regras na sua vida não é o mundo, é a palavra de Deus. Se alguma coisa nova surge no mercado, se você tem condições de comprar, amém. Se você não tem condições, amém. Não importa se seu iPhone é 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, você está tranquilo. Se não deu agora, compra depois. Se não der para comprar, o seu está bom. De repente está até velhinho o seu. Toma até uma quedinha lá que dá uma instalada na tela. Mas está lá, está funcionando, você está em paz. Você não vive nessa coisa do mundo. Você não é mais escravo da moda. Você não se arruma para ninguém te elogiar, te ver. Não, você é uma pessoa tranquila, resolvida em relação a isso. Tem roupa nova em datas especiais, amém? Não tem roupa nova, passa ferro na veia? E usa tranquilo, você está em paz, tranquilo. Sim ou não? Você não é escravo do vício. Bispo, eu tenho o Espírito Santo, mas eu fumo. Eu tenho o Espírito Santo, mas de vez em quando eu uso drogas. Eu tenho o Espírito Santo, eu vivo preso na pornografia, na masturbação. Me perdoe, você não se libertou ainda. O dia que o Espírito de Deus entrar em você, você vai ser livre. Você não vai ser mais escravo de nada. De nada. Isso não quer dizer que você não erra. Você erra, porque você é ser humano. Você peca, mas não é uma coisa que você tem prazer. Em relação ao pecado, você mudou. Aquilo que você fazia com prazer, com gosto, que você metia o pé na jaca, que você mergulhava de cabeça, que você gostava, hoje você tem nojo. Hoje você tem até vergonha de falar o que você fazia. Hoje você quer distância.
Se você é nova criatura, tem ambientes que você não entra mais, tem rodas que você não senta mais. O seu relacionamento muda com tudo, seja com o pecado, seja com Deus. Antigamente você não tinha temor a Deus, você não buscava Deus, você não reverenciava Deus, você não respeitava as coisas de Deus, mas agora, nem piada com o nome de Deus, de Jesus, você gosta. Se alguém estiver falando, você não ri, você não tem brincadeira com as coisas de Deus, você pensa na sua prestação de conta com Deus. Você faz as coisas, pode ninguém estar olhando, você sabe que Deus está olhando. Você tem prazer em louvar, em adorar, em meditar, em ouvir a voz de Deus. Antigamente você não estava nem aí, mas hoje você está bem preocupado com a vontade de Deus. O que Ele gosta, você gosta. O que Ele não gosta, você não gosta mais, porque Ele habita em você. Esse templo é bonito? Sim ou não? Mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ei, não é lindo o templo? Mas Deus não quer habitar aqui não, gente. Sabe onde é que Deus quer habitar? Dentro de você. Você, sim, pode ser templo do Espírito Santo. Aqui é um lugar onde nós buscamos Deus, nos reunimos para ouvir a voz de Deus. Mas Ele não quer que você seja aquela pessoa que fala assim: eu vou lá, eu me sinto tão bem, aí quando sai se sente tão mal. Eu gosto tanto de vir na igreja. Quem se pudesse morava aqui. Mas assim, não pode não, morar na sua casa, tá? Mas Deus pode habitar dentro de você e você ter paz dentro da sua casa. Lá pode ter pessoas incrédulas, pode ter pessoas perturbadas, você está em paz. Quando você se torna filho de Deus, então muda tudo. Tudo. Com o mundo te perdeu. É comum pessoas falarem: não chama agora ela não chama agora ele não, porque agora é crente, agora está na igreja. Dê graças a Deus por isso. Te perdeu mesmo, graças a Deus. Já sabe que me perdeu. Não é assim? Nem chama fulano que não vai, nem fala com Beltrano. Eu conversei com um rapaz que ele disse que trabalhava numa empresa onde tinha esquemas para ganhar dinheiro. E sentaram com ele na roda: vamos fazer tal esquema para cada um ganhar tanto. Ele falou: eu não, estou fora, junto tesouro no céu. Aí os caras: esse aí é crente, pega a parte dele, divide entre a gente. Quem é de Deus é diferente. Como é que você se diz de Deus e quem olha para você não vê Deus? Estranho. Você é a mesma pessoa. Você é aquela pessoa que não mudou o seu modo de falar. Não, bicho, eu sou de Deus. De vez em quando são uns palavrõezinhos aí, mas é normal. Não ache normal os seus pecados, não. Não justifique os seus pecados. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. O dia que o Espírito de Deus entrar em você, sua maneira de falar muda, sua maneira de andar muda, sua maneira de vestir muda, suas amizades mudam, os lugares que você frequenta mudam. Muda tudo. Não tem esse negócio: mas eu puxei a meu pai, eu puxei a minha mãe. Agora você puxou a Deus. Você é filho dele, você nasceu dele, você é dele. Olha o que diz aqui, diz assim, versículo 16, Romanos 8,16. O próprio Espírito, não ouvi, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se todo mundo falar: você não é de Deus, você é isso, você é aquilo, Deus já falou com você o que você é, acabou. Você está tranquilo. Ele testifica, Ele fala com você. Você é meu, acabou. O que os outros falam, deixa de falar, problemas. Pode criticar, pode falar, entra no ouvido, você não está nem aí. Você vai ficar sem dormir, sem ter paz. Quando você tem o Espírito Santo, você não se preocupa com os outros. Você não se diminui para entrar na vida de ninguém, para caber na vida de ninguém. Você vive sua vida, você está bem com Deus. Nada melhor para o ser humano que estar bem com Deus. Nada melhor para o ser humano que estar bem com Deus.
Agora, quando você é um tipo de pessoa que fica preocupado com os outros, se os outros te aprovam, o que é que os outros pensam de você, isso é pesado demais para nós carregarmos. Deixa pensar o que quiser, o tempo vai mostrar. Deixa pensar o que quiser. Você não pode ficar controlando o que as pessoas pensam a seu respeito. E você vai ver que você se engana. Quantas pessoas você pensou que era de Deus, não era? E pessoas que você pensava que não era de Deus, você viu com o tempo que era. Então Deus é que conhece os que são dele, não é o homem não. Não é o homem que fica, ele é, ele não é, nada disso, é Deus que conhece. E se Deus falou com você que você é dele, você não precisa da aprovação de ninguém. Se não acreditar que você é de Deus, siga sua vida e siga em paz, amém? Aí diz assim, versículo 17: e se nós somos filhos, somos logo o quê? Herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, se você é filho, você tem direito. Você tem direito da paz, da saúde, da proteção. Você tem direito. Você tem direito da sua salvação, da vida eterna. As pessoas correm atrás das heranças, né? Quando os pais deixam aí um patrimônio. Pô, imagine o que Deus tem para você. A eternidade, o céu. Você tem que ficar limpo agora. Agora. E o Espírito Santo quer lavar você no sangue de Jesus. Amém?